Olá pessoal, tudo bem? Fazendo um vídeo aqui para comentar um pouco dessa última treta aí, né? Dos últimos acontecimentos e notícias do ano, né? O último vídeo do ano aqui. E eu gostaria de começar falando sobre como, né, o Vocaro Neto, o dono lá do Banco Master, ele é uma vítima do sistema. Ele é uma vítima daquilo que é o Brasil. Claro, eu estou usando esse título aqui e fazendo essa primeira afirmação um tanto como clickbait, mas não deixa de ter um fundo de verdade, né? Porque na verdade um empresário aqui no Brasil, assim como é o Vocaro Neto, né? Ele é um banqueiro, mas empreendedor. Ele se torna vítima, e no caso dos que tem um pouco menos de brio, né, e senso moral, ele se torna também um algoz, né, um corrupto ou uma coisa do tipo, né, alguém que tem uma conduta moral questionável. E por que eu digo isso? Que ele é uma vítima e ao mesmo tempo ele é um criminoso, né, um detrator. Porque, cara, vocês acham, né? Olha aí o cenário brasileiro, vocês veem o que está acontecendo no STF. Não, segundo a PGR, não existe crime, né? Não existe problema nenhum entre o senhor ministro lá, que eu não vou citar o nome, fazer lobby perante o Banco Central. O ministro da Suprema Corte fazer um lobby, né, para o fechamento do negócio. Não existe problema desse mesmo ministro ter uma esposa com um escritório de advocacia, né, que vai defender a causa desse empresário perante o próprio esposo, né, o escritório de advocacia da Dona Maria lá. Segundo a PGR, não tem problema nenhum nisso. E aí a gente tem as últimas notícias, que é a cereja do bolo, onde outro ministro que já pegou, né, viagens aí, carona no jatinho do seu empreendedor lá, do Vocaro Neto, fazendo uma cariação secreta, né, e fazendo um processo extremamente questionável de investigação dos fatos que estão sendo veiculados pela mídia. Olha só pra você ver como que isso acontece no Brasil. Por que isso acontece? Porque vocês acham, né, que o cara lá, o empreendedor, ele fez essa conta de vou contratar aqui o escritório da fulaninha de tal aqui. Você acha que é só culpa dele? Ou será que isso é o modus operandi que o cara fala assim, pô, se eu tiver um problema, o caminho mais fácil de eu me livrar é dessa maneira? Cara, isso é simplesmente a consequência daquilo que vem acontecendo no Brasil. Não é difícil de entender, sabe? Assim, a maioria das pessoas, a não ser que alguém tenha um senso moral muito elevado, ia fazer a mesma coisa que o cara fez. Ia fazer. A grande maioria dos brasileiros, 90% iria fazer, somente 10% não faria. E qual que é o meu ponto? O meu ponto aqui não é só, claro, o Vocaro Neto se rendeu à corrupção, se rendeu ao lobby e tal, tem que ser responsabilizado. Mas a questão é o seguinte: o sistema, ele é corrompido. O sistema, ele premia esse tipo de coisa. É o sistema que faz isso. O sistema recompensa você por ser um canalha, por ser imoral, por fazer coisa que não deveria fazer. Então, é claro, meu amigo, que para chegar lá em cima você vai ter que fazer isso. Entendeu? Se fosse um cara honesto, você acha que o cara ia estar lá, ia empreender dessa maneira? O cara chegou onde chegou e ganhou prêmio aí, Banco Master, empreendedorismo, não sei o quê. Por que você acha que ele chegou nesse nível? Porque ele teve que tomar esse tipo de atitude, porque se ele não tomasse, ele não chegaria, né? E agora o que está acontecendo, meus amigos, essa defesa, essa aparente, né, defesa aí do todo o sistema, né, o ministro
daqui falando que não teve problema, foi por causa só da Magnitsky, o outro fazendo a cariação secreta, a PGR falando que não existe problema nenhum. Isso aí, meus amigos, não é porque eles gostam do Vorcaro Neto, não é porque eles acham que ele é bonzinho, não é nem por causa do dinheiro que o Vorcaro Neto deu lá no contrato dele lá de defesa do negócio do ministro lá, não é por causa de nada disso, é só para salvar o próprio rabo. É assim que funciona o Brasil, é o poder pelo poder, não tem nada a ver com o Vorcaro Neto. O Vorcaro Neto nessa história, na verdade, é um pobre coitado, ele é um pobre coitado nessa história agora. O ideal para esses caras seria que esse Vorcaro Neto morresse, né? Assim, não sei, acho que não chegaria tanto, mas vai saber, né? Mas esses caras, eles não estão defendendo Vorcaro Neto, eles estão defendendo o Banco Márcio, eles não estão nem aí para isso aí, eles estão defendendo a própria pele. E é assim que o poder no Brasil funciona. Nós somos um país que não estamos nem nos primeiros 10 IDH do mundo, nós temos o maior imposto sobre consumo do mundo. Isso é o mesmo princípio, meus amigos, é o poder pelo poder. O Estado brasileiro, o establishment brasileiro, ele defende a si mesmo, ele defende a sua própria existência ao custo dos brasileiros. E é isso que está acontecendo agora, não tem nenhuma novidade. E a gente está saindo do ano 2025, hoje é o último dia, vai começar um novo ano. E vai ser tudo do mesmo jeito, como sempre foi na história do Brasil. Desde o Brasil Imperial, Brasil Colônia, Brasil República, República Nova, ditadura de Vargas, parará, pororô. Vai ser a mesma coisa, é sempre a mesma coisa. Não tem diferença, meus amigos. Então vamos esperar mais um ano aí de muita pataquada, de muita problemaiada, de muita coisa imoral acontecendo. Isso aí é o que a gente pode esperar do Brasil. O resto é lucro.